O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro do profeta de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sempre colocado diante de pensamentos onde muitas coisas envolvem um tema que envolve política e religião. E Jesus hoje está diante dos saduceus. Esses homens são pessoas que tinham uma boa relação financeira com a sociedade daquela época. Eram pessoas que eram fazendeiros, comerciantes e dominavam praticamente toda a vida da cidade. Eles são pessoas que pertencem às famílias sacerdotais daquela época. Então eles se colocam diante do Senhor e eles não acreditam na ressurreição dos mortos. Então se colocam diante do Senhor fazendo questionamentos. Nessa falta de crença na ressurreição, ela vem tomada por causa do livro do Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Por quê? Esses livros não citam palavras voltadas para a ressurreição. Então, eles acreditavam que a vida era um viver um dia após o outro, carpe diem, ou seja, viver cada dia como se cada dia da vida fosse o último. Então, colocando-se diante do Senhor e apresentando a Jesus as suas propostas, Jesus vai se colocar diante desses personagens, fazendo, na verdade, objeções usando a própria palavra de Deus. Jesus vai falar do engano no qual eles estão, e vós estáis muito enganados. Então Jesus revela àqueles homens o sentido da vida. E o que é a vida? A vida, nossa, meus irmãos, depende da atuação que nós vivemos. Viver é estar totalmente voltados para a palavra de Deus e para os ensinamentos do Senhor. Viver cada dia e não se fixar baseando-se na ressurreição em coisas temporais. Nós vivemos em intensidade. Na vida nós somos pais, somos filhos, somos sacerdotes. Na vida nós somos ricos, nós somos brancos, nós somos pobres, negros. Somos todos. Mas toda a nossa vida ela deve ser moldada segundo a vontade de Deus. Então Jesus, fixando-se nesse pensamento, ele vai colocar a vida e ele vai mostrar a grandeza do próprio Deus nessas palavras, e ele vai falar da esperança que nós devemos ter na ressurreição. A esperança na ressurreição é a força capaz de ordenar as realidades humanas. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, pensando nesta palavra, nós guardemos no coração o que Jesus nos convida a sermos protagonistas de uma história, mas não fixados nos sentimentos temporais do mundo que nós estamos vivendo. Seremos todos anjos, filhos de Deus,
vivendo e assumindo a semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus nós o somos. Deus criou o homem para a imortalidade, conforme o livro da sabedoria. Para Jesus, a vida dos ressuscitados é eterna, é imortal, e como a dos anjos. Por isso, não necessita perpetuar-se por gerações. Era uma preocupação que aqueles homens tinham, que a perpetuação da vida se dava só na geração de filhos ou na herança que se deixava para os outros. A perpetuação da vida se dá naquilo que nós colocamos no coração das pessoas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, os homens se preocupam muito com o destino final da sua vida, mas o destino de todo homem é a morte. E nós nos encontramos hoje diante desta palavra de Deus que toca a nossa vida. Nos momentos difíceis que nós temos para entender a morte, pensemos que ela é uma realidade, mas é uma proposta cristã. Ressuscitamos a partir do momento que assumimos a ressurreição de Jesus no nosso viver. Nós estamos presos a um mundo temporal, mas vivemos pensando no mundo espiritual que estará reservado a todos nós. Diante dessa palavra, lembremos que a morte é um mistério, e essa morte, ela fica iluminada pela ressurreição de Jesus, ou pelas palavras de Cristo que diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não sabemos como estamos ou se somos destinados a viver ou não, mas procuremos viver nossa união com Cristo em cada pessoa, em cada irmão, em cada atitude da nossa vida. A ressurreição é a morte da nossa morte, para vivermos eternamente com Deus. Santo Agostinho nos dá o seguinte conselho: confie em Deus, Ele sempre nos dá o que promete. Sabe o que prometemos porque é a verdade. Pode prometer porque é onipotente. Dispõe de tudo porque é a própria vida. Oferece todas as garantias porque é eterno. Essas palavras, meus irmãos, são muito importantes guardadas dentro do nosso coração. Deus, de quem separar-se é morrer, a quem retornar é ressuscitar, a quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, e quem apoiar-se e estar seguro. Deus, a quem esquecer é morte, a quem buscar é viver, e a quem ver é possuir. Que hoje, meus irmãos, nós guardemos essas palavras em nosso coração. Eu gosto dessa frase muito importante. Deus, a quem esquecer é morte, a quem buscar é viver, e a quem ver é possuir. E Santo Agostinho coloca em nosso coração: a perda que sofremos de pessoas que amamos oprime-nos o coração, mas a esperança nos consola. Nossa fraqueza natural nos acabrunha, mas a fé nos ergue outra vez. Nossa condição mortal nos faz derramarmos copiosas lágrimas, mas as promessas de Deus as enxugam. Que hoje, meu irmão, minha irmã, baseado nesses argumentos, construa uma herança eterna para a tua vida. Não se preocupe com a hereditariedade proposta pelo Evangelho de hoje, que se baseia apenas numa relação familiar, mas construa uma hereditariedade na sua vida, no qual você passa por este mundo, deixando uma mensagem no coração de todas as pessoas que por você passar. Que Deus te abençoe neste dia e que você tenha como meta a ressurreição e ressuscite com Cristo para a vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.